Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, ministro Wagner. Bom dia, Fabiano. Sejam bem-vindos ao CEAF. O CEAF é o nosso Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que tem por objetivo promover o aprimoramento cultural, a atualização profissional e a especialização do conhecimento dos seus membros, dos seus estagiários, dos seus servidores e dos seus colaboradores. Agora, doutor Marcelo, nós, por meio das inovações tecnológicas, do nosso planejamento estratégico e parcerias que nós estamos construindo, estamos desenvolvendo um projeto compartilhando conhecimento. E para além de desenvolver os projetos educacionais, que aqui há 18 anos, né, nós produzimos no Ministério Público do Rio Grande do Sul, nós agora também estamos produzindo conteúdo e informações relevantes para a sociedade em geral. E para abrir um desses projetos, né, agora, do MP Talks, convidamos nosso procurador-geral, Dr. Marcelo Lemes Dornelles, para fazer a abertura do programa Integridade nos Acordos de Leniência, e para receber nosso ministro da Transparência e Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, e o nosso querido colega Fabiano Dalazen, ex-procurador-geral e atualmente coordenador do Escritório de Representação e Atuação Institucional do Ministério Público de Brasília, passamos a palavra aí para o nosso procurador-geral. Muito bom dia a todos. Inicialmente cumprimentar a doutora Marta Beltrame por mais um espaço, mais um momento tão importante aqui no nosso Ministério Público. Cumprimentar por essa novidade aqui de acessibilidade na tela, à direita da tela, né, para as pessoas com deficiência. Então, é mais um passo significativo aqui do nosso trabalho. Queria inicialmente cumprimentar efusivamente o ministro Wagner Rosário, querido amigo. É uma honra recebê-lo aqui, ministro do nosso Ministério Público. Vossa Excelência tem feito um trabalho brilhante aí em Brasília, na Controladoria Geral da União, Transparência, né? Um trabalho muito difícil, muito delicado, e Vossa Excelência tem atuado com bastante discrição, né? Com bastante cuidado, mas com efetividade, que é aquilo que realmente importa. Eu tive a oportunidade de visitá-lo ali junto com o doutor Dalazen, vimos assim a forma carinhosa, a forma que você recebe, que nos atende, mas especialmente assim a verificação do trabalho, da competência, da seriedade do trabalho que está à frente da Controladoria Geral da União, que é um parceiro fundamental do Estado Democrático no tocante às investigações, ao cuidado interno das contas públicas, né? Então, o nosso cumprimento e o nosso agradecimento profundo por estar participando conosco aqui e compartilhando, assim, dessas novas ideias, dessa questão da leniência, que é uma situação bastante nova e inovadora no nosso direito, né? E que tem que ser aplicada, tem as suas questões, assim, bastante significativas e importantes, né? Então, o nosso agradecimento. Queria cumprimentar o doutor Fabiano Dalazen, nosso ex-procurador-geral, querido colega, amigo, que tem feito um trabalho, assim, importantíssimo em Brasília. É a pessoa certa no lugar certo, então a rede de contatos, a habilidade que o Dalazen tem em construir soluções e construir relações tem sido, assim, muito, muito importante para o nosso Ministério Público, não apenas estadual, como brasileiro. Então, a minha presença aqui, ministro, é para lhe prestigiar, tá? Para lhe dizer, assim, da importância, do reconhecimento e do nosso agradecimento em ter Vossa Excelência aqui nos nossos quadros, tá? Estamos aqui compartilhando seu conhecimento, estamos aqui com uma quantidade enorme de membros e servidores, do quais eu os cumprimento agora, os colegas, promotores, procuradores de justiça da assistência, e muitos servidores também da nossa atividade, enfim, que utilizam desses instrumentos no dia a dia da nossa atuação. Minha ideia aqui é só lhe prestigiar, lhe agradecer e lhe dar, assim, as boas-vindas virtual a essa nossa atividade de capacitação aqui do nosso Ministério Público, tá? Seja muito bem-vindo, estarei atento aqui às suas colocações. Eu, eventualmente, vou baixar minha câmera aqui, porque as pessoas entram e saem, sabe como é que é, né? Mas estarei aqui atento a todas as considerações, prestigiando todo o evento, tá? Muito obrigado pela disponibilidade. Doutor Fabiano. Muito bom dia ao nosso procurador-geral, doutor Marcelo. Uma satisfação, meu caro doutor Marcelo, tê-lo na abertura desse importante evento. Ministro Wagner Rosário, muito obrigado por ter aceito o convite e para compartilhar um tema que tem muita afinidade
com a atuação do Ministério Público e vai requerer também uma parceria muito grande do Ministério Público nas fiscalizações, nessa atuação, e é importante que os colegas conheçam e se aperfeiçoem no sentido de auxiliar essa necessária cultura de integridade que nós precisamos definitivamente fiscalizar, cobrar e implementar no setor público e no setor privado. Então, muito obrigado pela aceitação do convite, pela disponibilidade. Nós esperamos que em breve possamos fazer algo presencial. A gente separa a carne, separa o churrasco lá no Rio Grande para lhe receber como o senhor merece. E em nome da nossa coordenadora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, doutora Marta Beltrame, eu quero cumprimentar a todos os colegas de Ministério Público. Eu vejo aqui na tela, nós temos já logados na página mais de 80 promotores, os servidores, estagiários, aqueles que nos assistem pelo YouTube. Hoje, quando eu compartilhei em alguns grupos que transcendem o próprio Ministério Público, o evento para que assistissem pelo YouTube, foi saudado não só a temática, mas a participação pela representatividade que possui o nosso ministro Wagner de Campos Rosário. Aqui eu quero apresentar aos colegas. O ministro Wagner é ministro de Estado da Transparência e da Controladoria Geral da União. É graduado em Ciências Militares pela Academia das Agulhas Negras e mestre em Combate à Corrupção e Estado de Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha. É auditor federal de Finanças e Controles desde 2009 e foi o primeiro servidor de carreira da Controladoria Geral da União a assumir o cargo de secretário executivo e ministro da pasta. Então, isso já diz muito sobre a capacidade técnica e operacional do ministro Wagner. No órgão de controle do governo federal, trabalhou na área de operações especiais, foi responsável por investigações conjuntas de combate à corrupção com a Polícia Federal, Ministérios Públicos Federal e Estadual e demais órgãos de Estado. É oficial do Exército e escreveu trabalhos, dentre eles a sua tese, O papel do controle interno na luta contra a corrupção, com ênfase na investigação conjunta desenvolvida no Brasil e na Espanha, que foi publicada em 2016. Ministro, mais uma vez, é uma satisfação tê-lo aqui, eu vou acompanhando. Ao final, eu faço alguma interrupção para trazer dúvidas, para trazer alguns questionamentos, algumas abordagens, mas, desde logo, eu passo a palavra à Vossa Excelência para que aí possa discorrer sobre o tema. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, por seus promotores, servidores, e aquele que nos acompanha no YouTube está ansioso por lhe ouvir. Por favor. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer as palavras do Dr. Marcelo Dornelles, Procurador-Geral do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Dr. Marcelo, muito obrigado pelas palavras, pela gentileza também, quando o senhor esteve aqui me visitando, e tenho que retribuir essa visita presencialmente aí ao senhor e o farei assim que possível. É uma honra para mim estar aqui dentro. Eu tenho um respeito enorme pelo Ministério Público, por tudo que eu já trabalhei e trabalho com o Ministério Público, em especial o Ministério Público do Rio Grande do Sul, pela qualidade dos seus profissionais, pela seriedade, por toda a competência. Cumprimentar aqui também o meu amigo Fabiano Dalazen, ex-procurador-geral do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Como o doutor Marcelo disse, vem fazendo um trabalho sensacional aqui em Brasília. Na última vez que nós nos encontramos no CNMP, o doutor Fabiano me deu uma aula dos trabalhos que estavam sendo realizados e me explicou diversas coisas que eu não sabia, que quando os processos subiam aqui para as cortes em Brasília, era representado pelo MPF, não era o próprio MP do Rio Grande do Sul que representava, e isso nem passava pela minha cabeça. E a gente vê da importância do amadurecimento das instituições para a gente conseguir cada vez melhorar mais. E estando lá mais junto, eu estava também com o pessoal do CNMP aqui para a gente pensar numa interoperabilidade de dados. A gente tem que juntar nossas capacidades e eu acho que esse bate-papo hoje é uma chance. Então, agradeço aos senhores pelo convite. E um agradecimento especial aqui à doutora Marta Beltrame,
parabéns pelo trabalho. A gente sabe que trabalhar à frente da capacitação, do aperfeiçoamento, do ensino, não é fácil, mas é super importante. Hoje o mundo ele é muito dinâmico. Se a gente para de estudar 3, 4 meses, a gente já está desatualizado. E ter essa competência de tentar enxergar tudo que está acontecendo e tentar trazer uma capacitação não só para os membros, mas para os servidores em geral, isso é importantíssimo e é uma honra para mim estar aqui hoje. Bem, feitas essas palavras iniciais, eu vou iniciar aqui esse pequeno bate-papo. Não é uma aula, não é um bate-papo para a gente tentar trocar experiências, tentar passar um pouco da experiência nossa, aprender com vocês a experiência de vocês. E eu espero aí que a gente consiga evoluir dentro do que a gente já desenvolveu aqui, dentro desse assunto, que é um assunto interessantíssimo. A gente fala muito de acordo de leniência, mas fala pouco de programa de integridade dentro desse aspecto. Eu acho que é importante a gente trazer aqui algumas visões sobre o assunto. Vamos falar um pouco sobre programas de integridade em acordo de leniência, né? Eu acho que para a gente iniciar nosso bate-papo aqui, nossa visão dentro da CGU é que os acordos de leniência eles têm esses 4 pilares, né? O primeiro pilar seria a alavancagem investigativa, ou seja, uma premissa do acordo de leniência, né, nós recebermos informações que sejam relevantes, tanto informações sobre os atos de corrupção, também daqueles demais envolvidos quando houver, né? Então, essa é uma premissa básica para a gente dentro do acordo de leniência. Um incremento na recuperação de ativos é outra, por mais que a lei 12846 só traga a multa, mas nós também trazemos para dentro do acordo de leniência a recuperação de ativos por meio daqueles danos incontroversos e também pagamentos de propina, conforme a metodologia, e isso não é assunto para a gente tratar aqui hoje. A gente tem uma perspectiva de incremento da capacidade dessas empresas por meio, incremento da capacidade de detectar, prevenir e tentar trazer uma perspectiva preventiva aos casos de corrupção por meio dos programas de integridade da empresa. Eu acho que esse é o grande ponto. E, por último, a gente coloca como um pilar também, que é o risco de perda dos benefícios, né? Porque essas empresas que fecham um acordo de leniência, se ela não cumprir o acordo, elas podem perder os seus benefícios, né? E, em especial, uma das coisas que é analisada na perda nesse risco da rescisão do acordo de leniência depois de firmado é o não cumprimento do que está previsto dentro dos programas de integridade. E eu acho que é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bem, pessoal, de cara, eu digo para vocês que nós temos 2 grandes momentos quando a gente fala de programa de integridade dentro do acordo de leniência. A primeira etapa ali, que vocês estão vendo mais à esquerda de vocês, é a etapa de negociação. É o momento que a gente negocia com a empresa e ali você tem toda a análise do programa, toda a verificação, avaliação do programa de integridade da empresa. Temos um meio do caminho, que é a celebração do acordo propriamente dito, e depois o monitoramento, né? Dentro da fase de monitoramento, nós temos o plano de aperfeiçoamento de integridade da empresa, a execução de relatórios semestrais, visita técnica, reuniões e relatório final. Basicamente, quando eu falo isso aí, é o seguinte: o plano de aperfeiçoamento, vocês veem que ele está numa cor diferente, porque é o seguinte: o plano de aperfeiçoamento ele tem que ser aprovado, a empresa tem que nos caminhar até 90 dias ao término da celebração do acordo. Ou seja, celebrei o acordo, a empresa tem até 90 dias para entregar o plano de aperfeiçoamento. A partir do momento que nós aprovamos o plano, a partir dos dados da avaliação feita anteriormente, a gente começa a fazer o acompanhamento através de relatórios semestrais. Também temos visitas técnicas, que eu vou falar mais à frente, e a partir daí o relatório final. E a transparência desse material. Então, vamos lá. Durante o início do processo, que a gente inicia a negociação com a empresa, né, nós temos inicialmente uma avaliação do programa de integridade da empresa, né, que tem 2 objetivos principais. A definição do percentual de redução de multa, porque, como a gente sabe, no decreto 8.420, que regulamentou a lei 12846, o artigo 18, inciso 5, ele dá ali uma redução do percentual de 1 a 4%. Ou seja,
quanto maior ou melhor o programa de integridade, maior a nota, e isso gera uma maior redução no valor da multa. Como a gente sabe, a multa, que é uma das sanções da Lei 2846, ela varia entre 0,1% e 20% do faturamento bruto da empresa no exercício anterior à abertura do procedimento administrativo. Então, quando eu faço esse cálculo de 0,1% a 20%, eu tenho no artigo 17 do Decreto 8.420 os fatores agravantes desses valores, que, se somados, chegam a 20%, e os valores atenuantes, que reduzem esse valor, podendo chegar a 0,1%, que seria a multa mínima. Né? E dentro dos fatores atenuantes, o artigo 18, inciso 5, traz avaliação de programa de integridade. Então, nós temos um objetivo, que é verificar quanto que esse programa de integridade, quanto que a qualidade desse programa vai interferir diretamente na redução da multa, e o seguinte, e o outro objetivo, por óbvio, é a definição dos compromissos de aperfeiçoamento. A partir do momento que eu avalio, eu verifico as fragilidades do programa de integridade, e aí a gente vai trabalhar, através do monitoramento, né, no aperfeiçoamento desse programa. Ou seja, eu tenho uma avaliação com fim de análise da multa, mas eu também tenho uma visão futura. Ou seja, se eu tenho um compromisso de aperfeiçoamento e a empresa vai cumprindo, com certeza essa empresa vai estar menos exposta a casos de corrupção no futuro. Então é uma visão futura também, que os acordos de leniência trazem muito além, né, muito mais não, mas muito além de incremento da recuperação dos ativos, auxílio por meio da alavancagem investigativa. Nós também temos um importante ponto, que é a redução futura da possibilidade ou da probabilidade de ocorrência de corrupção naquela entidade, naquela empresa. Bem, finalizado esse período de negociação, nós assinamos o acordo, né? Depois aprovamos o plano de aperfeiçoamento com base na avaliação, né? A empresa apresenta esse plano. Quando nós aprovamos o plano, realmente você abarca tudo que a gente colocou lá na fase de negociação. A partir da avaliação do programa, a gente vai lá e aprova esse plano. Depois a gente passa a monitorar, né? Então a gente acompanha os prazos e as ações propostas, porque a empresa vai falar, olha, eu tenho um problema, por exemplo, na implementação de um canal de denúncia. Então eu pretendo implementar até a data tal. Então nós vamos monitorando e vamos verificando. Né? Implementou, tem um fluxo para a entrada dessas denúncias, existe uma área responsável por essa investigação. Se já existia esse canal anteriormente, o canal, as pessoas confiam, isso a gente vai ver através de outros atos que a gente faz. Caso entre as denúncias elas tenham continuidade, você só tem um canal que a denúncia entra e morre. Então, todas essas análises, estou dando um exemplo de um dos aspectos do programa, que é um canal de denúncia, né? Então, a gente passa a acompanhar os prazos e as ações propostas no plano, e também realizamos visitas técnicas presenciais, às vezes conversar com os funcionários, saber qual é a percepção deles do plano, se eles estão tendo treinamento, se eles também percebem o envolvimento da alta administração e coisas do tipo que são básicas dentro do programa de integridade. Ao final, né, desse processo, nós encerramos o monitoramento específico do programa de integridade, né, aquele extensivo, né, caso a empresa consiga cumprir esse processo, ou consiga cumprir o que ela se predispôs no plano de aperfeiçoamento. Bem, como eu expliquei anteriormente, adiantei já, né, a gente avalia os programas de integridade por esses dois aspectos, né, o cálculo da multa e a cláusula obrigatória do acordo de leniência. Ou seja, todo o acordo de leniência que a CGU e a AGU fecham, ela tem uma cláusula específica que versa sobre a adoção, aplicação e aperfeiçoamento do programa de integridade, né, cumprindo lá o que está previsto no Decreto 8.420. Bem, como é que a gente avalia esse programa de integridade? O Decreto 8.420, no seu artigo 42, ele tem 16 incisos que são incisos que ele define os aspectos que tem que ser verificados num programa de integridade, né? Nós temos também, desenvolvemos uma planilha e futuramente aí, nas nossas conversas, podemos compartilhar isso com o Ministério Público sem problema nenhum,
uma metodologia de cálculo da multa reserva por meio de uma planilha modulada, porque a gente já vai meio que padronizando, para que cada análise não fique muito diferente uma da outra, né? Porque nós temos análise de programa de integridade no acordo de leniência, que, como vocês vão ver, é sempre a mesma área da CGU que faz essa análise, é uma área que fica na Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção, mais específico na Diretoria de Integridade Pública, mais especificamente ainda na Coordenação de Integridade Privada, Coordenação Geral de Integridade Privada, que trabalha com esse aspecto. Então, dentro dessa ideia, quando nós temos uma análise do programa de integridade dentro de um acordo de leniência e sempre vai para a mesma área, a possibilidade de variação de avaliações ela é bastante amenizada, né? Mas lembre-se que nós também avaliamos a integridade, damos esse desconto de 1 a 4% no valor da multa, lá no PAR, que é no processo administrativo de responsabilização. O PAR, diferentemente do acordo de leniência, que o acordo de leniência só a CGU pode fazer dentro do Poder Executivo Federal, a CGU em conjunto com a AGU, no PAR, a autoridade máxima de cada órgão da administração pública pode abrir processo um procedimento de responsabilização, né? E esse PAR, já que ele é aberto por cada órgão, nós temos quase 300 órgãos na administração pública federal, cada comissão vai fazer análise desse programa de integridade. Então, por isso que nós desenvolvemos planilhas, desenvolvemos um manual específico para cálculo da multa no PAR, tratando basicamente como tratar esse programa de integridade, justamente para a gente tentar, dentro dessa diversidade de atores dentro do Poder Executivo Federal, trazer pelo menos um mínimo de padronização para que a gente consiga minimizar avaliações completamente diferentes dentro da administração pública federal. Bem, eu vou botar aqui, não vou ficar lendo, mas eu vou passar rapidamente esses 16 compromissos. Então, comprometimento da alta direção, padrões de conduta, código de ética, procedimentos aplicados aos empregados, os mesmos padrões de conduta, código de ética, aplicados a terceiros, como fornecedores e coisas do tipo, treinamentos periódicos, análise periódica de riscos, registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações daquela PJ, controles internos, né, procedimentos específicos para prevenir fraudes com base na gestão de riscos realizada, independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável pelo programa de integridade, canais de denúncia, né, medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade, procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades, diligências apropriadas para a contratação, que é a famosa due diligence, verificação durante os processos de fusão, aquisição e reestruturação societária, ou seja, existe um procedimento específico para essas situações que colocam a empresa em risco, monitoramento contínuo do programa e transparência da pessoa jurídica quanto a doações, hoje, claro, só para candidatos, porque não temos mais essa permissão para doação para partido político, né? Bem, e para a empresa, né? Da empresa, temos proibição da empresa doar para candidatos e partido político. Então, somente hoje não acompanhamos mais esse fato pela proibição que existe. Bem, para a gente ter uma noção, tudo isso que eu falei, todos esses 16 incisos, eles estão divididos nessas 3 grandes blocos, né? Cultura organizacional de integridade, ou seja, qual é a cultura organizacional daquela empresa, mecanismos, políticas e procedimentos de integridade e atuação da pessoa jurídica em relação ao ato lesivo detectado. Então, por exemplo, quando nós vamos avaliar, nós avaliamos as políticas, os riscos em geral, mas nós avaliamos com especial atenção aquela irregularidade que a empresa está agora ou colaborando no meio do acordo de leniência. Ou seja, se ela estava envolvida, se ela reconhece, né, a sua responsabilidade objetiva sobre os fatos que estão aqui sendo apontados durante o acordo de leniência, nós temos uma verificação especial sobre
esse fato específico. Quais foram as medidas adotadas pela empresa em relação a esse ato específico? Exemplo, a empresa contratou um terceiro, né, contratou um representante, contratou um intermediário, visto que ela ia abrir negócios em outro país. E esse intermediário pagou propina a autoridades desse outro país. Né? Foi lá e subornou e pagou propina para adiantar a documentação para tudo. A empresa vai responder por isso. Né? Agora, caso ela tenha tomado todas as medidas do diligence, verificou se essa pessoa respondia ao processo criminal, já foi condenada, se ela tem contrato, se ela tem histórico, se ela tem um programa de integridade, se ela já foi declarada inidônea, se ela tem toda uma verificação dessa, a empresa, nós já tomamos, ou para a empresa cometeu esse erro, ela não fazia levantamento nenhum. Quando ela chega aqui, a gente avalia se ela já tomou medidas para mudar isso. Ela passou a adotar isso que eu falei, ela passou a adotar um mecanismo que qualquer intermediário que ela contrate, ela vai exigir padrões de integridade, ela vai verificar o histórico dessa empresa, ela vai fazer uma due diligence adequada. Então, tudo isso nós avaliamos de forma especial, não somente ocorrências em geral de riscos apresentados pela empresa. Temos riscos sempre que ela tem que avaliar, mas esse aqui já não é mais um risco, é uma constatação de ocorrência e por isso que ela está na mesa negociando um acordo de leniência. Bem, pessoal, nós temos também aí, como eu citei, já uma tentativa de colocar todos esses aspectos meio que com peso, com uma forma de tal forma a evitar uma variação muito grande, caso futuramente a gente... Caso não, tenho certeza que futuramente vamos trabalhar conjuntamente e tenho certeza que poderemos aí trocar materiais e experiências sobre esses assuntos. Bem, nós também tomamos durante esse processo a definição das obrigações de aprimoramento. Né? Quando recebemos o material que eu vou explicar, que se divide praticamente em 2 materiais, que é o relatório de conformidade e o relatório de perfil, a gente avalia durante a negociação essa empresa e a partir daí soltamos uma avaliação do programa de integridade da empresa. Para que vocês tenham uma noção das principais falhas que nós temos encontrado nessa análise já de cerca de 18 acordos assinados, nós temos mais 26 em andamento, hoje, no dia de hoje, né? Se bem que ontem eu recebi aqui uma empresa que disse que vai fazer proposta de acordo, então talvez vá a 27. Então, nós temos aí que as principais falhas encontradas são falta de comprometimento da alta direção, ou seja, a alta direção da empresa não constitui ou não direciona recursos específicos para que tenha uma área específica para cuidar disso, não coloca um profissional qualificado, ou não coloca um profissional que tenha condições de tocar esse processo, não demonstra o seu envolvimento na criação da cultura de integridade da empresa, não participa das reuniões, não provê treinamentos. Então, você tem uma série de características que você analisa para chegar a essa falta de comprometimento da alta direção. A ausência da área responsável pelo programa, ou seja, a gente olha e não tem uma área responsável pelo programa, está na cabeça das pessoas, está numa pessoa que não foi definida especificamente, não está no organograma, não tem um documento criando aquela área, né? A ausência da gestão de riscos para a integridade, essa é uma falha muito comum, ou seja, não existe uma gestão de risco, o cara não consegue identificar quais são os riscos relevantes de integridade para ele, não consegue ligar isso ao ramo de atividade que ele executa, né? Então, ausência de gestão de riscos, falta de aplicação das políticas, né? Ou seja, a política às vezes até existe, mas quando você vai verificar, ela não consegue ser colocada em prática, ela é um documento morto. Eu pego e tenho um canal de denúncia maravilhoso, com uma empresa contratada de fora para que as pessoas não possam influenciar, tudo. Aí, beleza, entra a denúncia, fica lá, e quando você vai olhar, e fala, e aí? Passa-se, verifica, nunca nenhuma teve investigação. Então, assim, são casos que se verificam, né? Falta de adaptação dos programas globais ao Brasil. Empresas multinacionais, empresas que vêm para cá, ela monta lá seu programa de integridade em inglês, em país de língua inglesa, e manda o manual para cá, com 1.000 empregados em inglês, né, com a fala do CEO da empresa ou
do principal responsável lá em inglês também, 1.000 empregados aqui, quando você pega 999, nem fala inglês, então você não adapta os programas globais ao Brasil, e também, não só num caso mais grave desse, mas também um caso normal. Ele tem riscos da empresa no geral pelo mundo, mas não estuda, não adapta isso à realidade brasileira. Né? E a ausência de treinamentos, de monitoramento, de due diligence de terceiros, que eu já dei aqui um exemplo anteriormente dentro do que a gente vinha citando. Né? E é claro que aqui a gente faz as definições de obrigações de aprimoramento, e algumas mais comuns, exemplos que a gente cita segregação de funções. A gente verifica lá uma pessoa responsável pelo jurídico, pela auditoria e pelo compliance. Né? O que eu falo, né? Acaba que não faz nenhum. Né? Então, quando a gente verifica, a pessoa vamos segregar essas funções, é uma recomendação constante que a gente faz, criação e aplicação de políticas e procedimentos. Assim, olha, você não tem uma política específica para isso, você não tem procedimentos amarrados para essa determinada situação, você tem uma ideia do que fazer, mas você não tem isso ainda amarrado. Né? Claro, sempre, como eu citei, era um problema lá que passa a ser uma obrigação de aprimoramento, adaptação do programa Realidade Brasileira, treinamentos específicos para a realidade da empresa, para o que realmente importa, e principalmente voltado para aquele que já foi constatação. Né? Se tem uma empresa que ela é muito, muito aberta, ou muito sensível, ou muito exposta a um caso de, por exemplo, atuação de fiscais, né, do governo, que vão, então você tem uma interação muito grande daquela empresa, né, de funcionários daquela empresa com fiscais do governo. Então, ou seja, existe um procedimento pronto, olha, só pode receber em tal sala, as reuniões são gravadas, tarararará. Você tem um procedimento para isso, porque a empresa que já respondeu 10 vezes por oferecimento de propina para um fiscal do governo, ela tem que tomar medidas para evitar que isso aconteça. Né? E também implantação ou aperfeiçoamento de gestão de risco para a integridade. Sempre é um problema, não é fácil gerir riscos, né? E eu acho que isso é uma das coisas. Nós hoje, a CGU tem a gente trabalha para as empresas privadas, que é o que a gente está tratando aqui hoje, mas nós estamos implementando, a CGU é o órgão central do Sistema de Integridade do Poder Executivo Federal. E nós estamos implementando também integridade dentro do Poder Executivo. E é um problema nosso também. Ou seja, uma dificuldade dos gestores em geral de gerir riscos, né? De identificar riscos, tratar esses riscos, criar medidas de controles para esses riscos. Então, nós vemos uma dificuldade até de selecionar esses riscos, saber quais riscos realmente impactam os objetivos estratégicos daquela unidade. Então, sempre isso é uma dificuldade, mas é um ponto que a gente procura bater bastante aqui para que a empresa aperfeiçoe e tenha resultados mais efetivos com o seu programa de integridade. Bem, nós temos um manual, que é o Manual Prático de Avaliação do Programa de Integridade do Parque, que basicamente eu estou batendo ele todo aqui com vocês. Né? Todas as empresas, quando chegam aqui, a gente fala, esse é o Manual Prático de Avaliação de Programa de Integridade em Par, e nós temos também um Manual Prático de Avaliação de Programa de Integridade aqui nos acordos de leniência. Então, os dois estão disponíveis aí na internet. Né? Então, o do PAR ele é um manual muito bom, ele é mais detalhado, porque ele tem um detalhamento. Nós usamos também esse manual no âmbito dos acordos de leniência, então também concito a todos aí que quem não teve oportunidade que leia, que verifique, porque ele é bem didático e traz uma forma bem didática da gente avaliar esses programas. Né? Basicamente, nós trazemos ali parâmetros de avaliação, a metodologia de avaliação, como que eu utilizo isso para um dos objetivos, que é o cálculo do percentual de redução da multa, né, certo? A definição dos blocos de avaliação e a descrição dos relatórios de perfil de conformidade. E o que é? Vou repetir, que eu citei lá atrás para o pessoal entender. Para que a CGU possa avaliar o programa de integridade, a empresa terá que entregar um relatório de perfil. Esse relatório explora mais o perfil da empresa para eu entender qual o tamanho dessa empresa, quantos funcionários, qual a característica, em que área que ela atua, qual é a participação no faturamento dela, dos contratos com o Estado,
né? Porque às vezes a empresa tem 90% de contratos privados e 10% com o Estado. Então eu tenho que ver que os programas de integridade têm que estar voltados mais para a relação com o privado do que com o público. Mas tem empresa que tem 95% do seu faturamento vindo da área pública e 5% do privado. Então ele vai ter que ter uma atenção muito grande para os riscos que estão vinculados à contratação pública e coisas do tipo. Então o relatório de perfil me permite enxergar isso. E o relatório de conformidade, a empresa traz mais as características de conformidade ao programa de integridade com base nos 16 incisos do artigo 42 do decreto 8.420, para que a gente possa fazer uma avaliação específica casando esses dois relatórios. Aí está o manual, né, Orientações Gerais das Empresas sobre a avaliação do programa de integridade e acordo de leniência, né? Eu estou retratando nessa apresentação mais esse manual do que o anterior. O anterior é muito maior e voltado, mas esse manual é muito bom também e traz justamente essas fases que nós estamos tratando, né? Forma de apresentação do programa, quem avalia, como é feita a avaliação, objetivos dessa avaliação. Bem, chegamos na assinatura do acordo, avaliamos o acordo já passamos por todas as fases, definimos o mútuo, e quanto a relações de integridade, relacionamento em avaliação, nós avaliamos o programa como um todo. O programa está avaliado, né? Aí inicia-se a contagem do prazo para apresentação do plano de aperfeiçoamento, né? Lembra-se que eu falei que o plano de aperfeiçoamento ele é apresentado, a empresa tem um prazo posteriormente à assinatura do acordo, a avaliação ocorre durante a negociação, assinou o acordo, a empresa tem um prazo para apresentar o plano de aperfeiçoamento, e aí você vai vir ali com as informações, com tudo que a empresa está adotando para dar cumprimento ao que está na avaliação, né? Deixa eu só voltar aqui. E aí, a partir daí, aprovado o plano, começa a contar os prazos, a gente acompanha os cumprimentos do que ele colocou no plano e passa a fazer avaliações semestrais e as visitas técnicas. Certo? Bem, desde julho de 2017, que foi quando nós firmamos o primeiro acordo, né, a gente vem fechando aí, já são 19, né? São 19 acordos já fechados, o último agora em junho de 2022, eu falei até 18 lá no início, esqueci o da Ipera, que foi agora em junho, né? Esses acordos aí já somam aí na casa dos 16 bilhões de reais, com 6,2, 3 bilhões já em conta, né? Incluindo aí os acordos que nós fechamos em conjunto com o Ministério Público, né? Que a gente vai ver alguns acordos aí que foram fechados tanto no âmbito do governo federal quanto com o Ministério Público, e eles praticamente, a gente tem um acerto com o Ministério Público Federal, onde a gente vai abatendo esses valores conjuntamente nos nossos acordos. Quando eles têm diferença de valores, a gente compensa isso aí, né? Por exemplo, o Odebrecht, eu acho que o Ministério Público fechou por 1.900, nós fechamos por 2.700, do que me recordo, foi 2 o Ministério Público de 2.700. A gente vai seguindo os pagamentos, eles vão abatendo nos dois acordos, e a diferença depois só a CGU vai acompanhar devido às características. O nosso deu maior porque a gente fechou o acordo quase 2 anos depois, claro. A empresa já tinha aprofundado mais dados, e aí nós tínhamos mais dados para poder cobrar mais valores em termos de recuperação de ativos, que é um dos pontos que eu citei lá, que é um dos pilares, que é o incremento da recuperação de ativos. Esse plano de aperfeiçoamento, como eu disse, ele é firmado após a assinatura do acordo, a empresa tem 90 dias para apresentar um plano de aperfeiçoamento, né? Ali ela assume todos os compromissos, né? E deve detalhar todos os prazos e ações necessárias para a conclusão dos compromissos acordados. Sempre que você aprova o plano, a empresa fica vinculada àqueles termos, né? Caso ela queira ter qualquer alteração nisso aí, ela tem que informar e justificar a equipe que vai analisar se aceita aquela mudança ou não, né? A data de assinatura do plano, como eu já tinha citado, ela é a data inicial para que a gente conte os relatórios semestrais, ou seja, se eu fecho
assinei o acordo em janeiro do ano, aprovei o plano em março. Eu vou começar a contar o relatório semestral a partir de março, né? E a partir daí nós vamos acompanhando tanto o cumprimento do que a empresa assumiu, quanto a qualidade e a maturidade que essas ações estão sendo tomadas e sendo adotadas no âmbito da empresa. Como eu disse, esses relatórios semestrais eles vão saindo, faz parte do monitoramento ostensivo realizado, né? E normalmente ela traz dois tipos de informações importantes, né? Avanço do programa de integridade em virtude da implementação de compromissos, né? Ou seja, olha o plano e verifica se ele está cumprindo, se está tendo o avanço adequado, e existência e aplicação de todos os parâmetros do programa, conforme artigo 41 e 42 do decreto 8.420, que a gente já bateu lá atrás, né? A gente verifica também evidências acerca do cumprimento ou não de cada compromisso, né? Como eu disse, foco no funcionamento e na aplicação, e, claro, esse relatório semestral, cada um deles deve ser compreendido dentro de um processo de monitoramento do período que foi amarrado. Nós temos amarrado aí um monitoramento em cerca de 3 anos. Então, a empresa, depois que firma acordo com a CGU, ela continua 3 anos sendo monitorada pela CGU em termos de cumprimento do que está no plano e como está andando esse programa de integridade propriamente dito. Não é assim, olha, você foi bom no primeiro, foi mal no segundo, foi mal no terceiro, mas aí o primeiro você foi bem, você ficou com 10, aqui você não cumpriu mais nada, vamos dar a nota 5. Não, não. A análise o relatório semestral de acompanhamento, mas todos vão abordar uma visão final do acordo, vai ser o relatório final que será realizado, né? Durante esse processo, dessas análises semestrais, nós também realizamos visita técnica na ponta, né? Ou seja, vamos lá no órgão, lá na empresa, perdão, e a partir dali, né, a gente passa a ter contato com os servidores, comprovar fisicamente as evidências que são apresentadas em papel, né? Olha, está aqui, ó, né? Adotamos essa medida que facilita denúncias internas, que são, sei lá, uma urna que eu coloco no andar tal, não tem câmera, o servidor que quiser ler, ele joga, o funcionário que quiser, ele joga a informação, a gente vai lá verificar, a gente vai conversar com as pessoas, saber como está o treinamento, se esse treinamento ajudou realmente na redução dos riscos que foram apontados. Então, assim, tudo isso a gente vai lá verificar, né? Verifica o ambiente físico da empresa, verifica os sistemas que eles falaram que eles criaram, informatizados, a gestão de todos os processos que estão sendo tratados ali. Então, a partir daí a gente passa a ter uma visão. Realmente, a gente verifica pelas visitas o envolvimento da alta administração, né? Um conhecimento dos assuntos daqueles que atuam nos departamentos específicos, ou seja, as pessoas que estão lá são capacitadas para trocar um programa ou não, a percepção dos funcionários, então tudo isso a gente procura trazer dentro dessas visitas técnicas. E isso tudo gera um relatório final de monitoramento, ao final do processo, né? Onde você tem um balanço geral, você tem uma síntese desses relatórios semestrais e as evidências apresentadas, né? Você cita ali as visitas técnicas como mais uma evidência para que você possa emitir uma opinião nesse relatório final de monitoramento e aborda tanto os avanços como as deficiências porventura encontradas, né? Esse relatório final, normalmente, ele vai em 3 caminhos, né? Ou é o encerramento do monitoramento, porque a empresa andou super bem e cumpriu integralmente o que estava no seu plano de aperfeiçoamento, ou a gente pede prorrogação do período de monitoramento. Olha, essa empresa não está pronta ainda, ela avançou, né? Ela tem um avanço significativo, mas não está pronta ainda para viver sozinha, né? Alçar voos livres aí. Então, nós vamos manter uma prorrogação de 1 ano, 2 anos, conforme a necessidade. Ou 3, a rescisão do acordo de leniência por descumprimento dos compromissos de integridade, que é uma das cláusulas do acordo. Então, assim, caso ou ela consegue modificar esses compromissos durante o processo, né? O que a gente tem discutido muito
ultimamente aqui, era uma medida que a gente achava muito importante, um pouco reticente em relação a ela, que era afastamento de servidores, de funcionários da empresa. Existia uma corrente que defendia que todo e qualquer funcionário envolvido por mínimo que ele estivesse envolvido, ele deveria ser completamente demitido da empresa. Isso foi uma ideia que a gente pensou por um tempo, depois voltamos, olha, ele pode ficar na empresa, dependendo do nível, mas ele não pode assumir um cargo de direção, botamos um prazo para isso, ele pode estar na empresa, mas ele não pode estar chefiando equipes ainda. Esses prazos acabaram que ficaram superiores ao prazo de monitoramento, ou seja, você monitorava por 3 anos e botava um prazo de afastamento de 5, de 6 anos. Hoje nós estamos tendendo a que, quando vemos necessidade de afastamento, que esse afastamento ele esteja restrito único e exclusivamente ao período de monitoramento da empresa, né? Mesmo porque nós temos casos de funcionários que estavam envolvidos por estarem no processo, mas sequer responderam processos criminais. Então, tudo isso é uma evolução que vai acontecendo, claro, com a avaliação. Não verificamos, às vezes as pessoas já faziam parte da empresa, não eram os mentores do caso de corrupção. Então, esses casos são casos muito subjetivos, tem que ser analisado caso a caso. Mas, fora isso, os demais compromissos de integridade que estão lá no plano, dificilmente eles são alterados nesse processo. Isso aqui é uma novidade também, nós estamos desenvolvendo esse sistema, ele está até nas nossas sprints aqui de desenvolvimento de sistema, e eu acho que fica pronto já agora. Não lembro se todos os módulos, mas a gente desenvolveu aqui o Sistema de Avaliação e Monitoramento de Programa de Integridade, o SAMP. Lembre-se que a CGU ela tem uma responsabilidade, uma competência de avaliação de programa de integridade público e privado. Público, porque somos o órgão central do Sistema de Integridade do Poder Executivo Federal, então estamos fazendo uma verificação, uma auditoria que verifica a implementação dos programas de integridade em todos os órgãos do governo federal. Nós queremos ter esses dados até o final desse ano, porque nós já temos todos os órgãos da administração pública federal com programas de integridade implementados. Sabemos se esses programas estão bons ou ruins. Sabemos que temos alguns bons, outros ruins. Então, estamos fazendo uma auditoria para a gente ter os dados e poder, a partir desses dados, cobrar das unidades de cada órgão da administração pública federal implementações dessas deficiências que nós encontramos muito parecido com esse plano que a empresa apresenta, né? A gente vai fazer um diagnóstico, vai apresentar, vai ter que apresentar um plano para a gente vai acompanhar, para a melhoria dos programas de integridade. Bem, essa é uma perna da CGU. A outra perna é a avaliação da integridade privada. Da integridade privada, que a gente avalia dentro do acordo de leniência, né? Dentro do PAR, Processo Administrativo de Responsabilização, dentro da nova lei de licitações, que exige que as empresas apresentem ao governo federal 6 meses após a licitação, para contratos superiores a 250 milhões de reais, que a gente imagina que vai dar em torno de 30 empresas que contratam com a administração pública em valores superiores a 250 milhões de reais, né? E temos ainda a avaliação que a gente faz de Proética, que é um programa de fomento à integridade dentro de empresas privadas, né? Então, esse sistema ele vai ter um módulo específico para cada atividade dessa, né? Claro, um deles será para os acordos de leniência, né? E isso facilitará muito a integração com as empresas, porque nós vamos nos comunicar por meio desse sistema. A empresa vai ter a interface dela, tudo a gente vai jogando para dentro desse sistema, e aí a gente passa a ter também números, todos esses dados num único local, a gente consegue extrair dados que realmente vão trazer uma visão diferenciada dentro da nossa função, que ela é bastante ampla, né? Essa é uma área, pessoal, que ela está em evolução constante, né? E a gente tem procurado aqui na CGU também nos acercarmos ou nos aproximarmos das melhores práticas internacionais dentro dessas avaliações. Há cerca de 3 semanas eu estava lá no evento do WGB, que a CGU representa o Brasil no Fórum Anticorrupção da OCDE. Nós estávamos tendo reunião, e eu aproveitei para ter uma reunião com o Charles Duchaine, que ele é um juiz, né? A vaga é de juiz,
lá na França, e ele é o chefe da Agência Francesa Anticorrupção. Essa Agência Francesa Anticorrupção é uma agência específica que ela só trabalha com integridade. Então, a França criou uma lei que todas as empresas que têm mais de 500 funcionários, e se não me engano, que fatura mais de... não lembro qual o valor agora, não lembro se era 100 milhões de euros, ela obrigatoriamente tem que ter um programa de integridade. E quem fiscaliza, independente de ter contrato com o governo, não ter, é essa agência francesa anticorrupção. Então, eles também têm um trabalho muito semelhante nessa análise dos programas de integridade. Nós já temos uma parceria e vamos agora intensificar para ver se a gente consegue praticamente trazer os mesmos critérios de avaliação de programa de integridade que se exige na França e aqui. Isso é uma coisa boa, porque empresas nossas que queiram ir para a França já sabem que elas vão estar submetidas àquele nível àquele rigor de análise. Então, eu tenho certeza que, por essa apresentação, vocês têm uma noção, basicamente, do que a gente está fazendo. Isso não vai variar muito no mundo, o que pode variar é uma capacidade melhor de olhar do diligence ou coisa, mas isso é a nossa experiência que vai trazer esse ganho. Espero aí que eu tenha conseguido colocar aí de forma clara o trabalho que vem sendo realizado dentro dos programas de integridade e me coloco aqui à disposição para questionamentos, perguntas e o principal, para que a gente feche aí parcerias futuras que façam aí, tenho certeza que a gente tem muito para aprender com vocês e o que a gente andou aqui a gente pode compartilhar e esse caminho de troca de informações sempre ele é produtivo e ele permite o crescimento de todos. Obrigado aí pelo Ministério Público pela oportunidade e me coloco à disposição aqui, Dalazé. Obrigado, ministro Wagner, pela apresentação, especialmente também por trazer aí a possibilidade dos acessos aos manuais que já partem de um know-how muito importante que a Controladoria Geral da União possui na firmatura dos acordos de leniência e especificamente, ministro, eu acho, na questão hoje dos programas de integridade. Tá? Eu sei que o Ministério Público Federal atua muito também na parceria, na firmatura dos acordos de leniência, mas para nós, em âmbito estadual, talvez o que mais possa ter reflexo nessa área é a possibilidade aberta pela nova lei de improbidade, que é uma atribuição, agora dia 13 de agosto está pautado e é uma das decisões que o Supremo vai ter acerca da constitucionalidade ou não da nova lei de improbidade, se a legitimidade é exclusiva do Ministério Público ou não para a proposição como foi determinado. Mas, embora eventualmente venha dizer que é inconstitucional e que não é exclusiva do MP, nós sabemos que talvez aí estou sendo aqui num chute, mas mais de 90% ou 95% das ações de improbidade ou das investigações de improbidade administrativa são realizadas pelos Ministérios Públicos, tá? Dos estados e federal. E com a possibilidade hoje dos acordos de não persecução civil no âmbito da improbidade. Alguns deles nós já afirmamos, inclusive em âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, o Ministério Público do Rio Grande do Sul foi paradigmático, pioneiro e firma jurisprudência, inclusive em processos que já estavam em andamento aqui no STJ. E lá, embora as empresas tenham, digamos assim, uma atuação reflexa na improbidade, elas também podem ser objeto de uma ação, de uma investigação de improbidade. A lei de improbidade ela tem o foco no agente público corrupto, improbo, tá? Mas, por reflexo, as empresas são atingidas por sanções muitas vezes importantes. E também na lei anticorrupção, quando aquelas sanções, não só no âmbito administrativo, mas também judiciais, que possam ser implementadas, né? Vai ter uma participação definitiva do Ministério Público aí. E o tema central, no sentido de que, para que haja o acordo, para que essas empresas venham e possam, digamos assim, acertar o seu passo, a sua vida, integrando a essa cultura que hoje vai ser uma exigência, mundialmente se fala na governança, no ESG, se fala em sustentabilidade e integridade, são duas novas culturas importantes, tanto no poder público quanto no setor privado. E a gente precisa se aprimorar e conhecer principalmente o que é um programa de integridade, como se faz esse programa de integridade. Então, eu tenho duas colocações que eu gostaria que o senhor discorresse. Uma que me chegou através de um colega aqui, o doutor Fernando Alves, que fez uma pergunta aqui. O senhor já mencionou a respeito de constar
ali no manual, mas a dificuldade da parametrização de critérios objetivos a respeito da multa a ser fixada, né? E a segunda, ministro, vai ser muito importante esse sistema e que a gente possa ter um compartilhamento. Eu sei que o doutor Moacir, conselheiro do CNMP, onde encontrei ele aqui, esteve com o senhor às 4 da tarde, para que a gente pudesse fazer um compartilhamento de dados da Controladoria Geral da União com o CNMP e, a partir daí, com os ramos do Ministério Público. Esse diálogo vai ser extremamente importante, mas o que eu gostaria de perguntar para o senhor? De que forma nós podemos aprimorar no sentido de detectar aqueles compliances ou aqueles programas de integridade meramente de fachada? Ou seja, ele baixa, o senhor chegou a mencionar, ele baixa o manual da internet, não precisa nem ser em inglês, diz que o assessor jurídico dele lá é também o diretor de compliance, bota um canal de uma denúncia que nunca vai andar. É claro que às vezes há uma dificuldade de a gente fiscalizar um a um deles. Eu lhe indago, a questão de uma certificação. Quais as certificações que poderiam ter um programa de compliance para que a gente, olhando aquele selo, pudesse ter uma identificação a respeito da validade, da real efetividade daquele sistema de compliance? De que forma a gente pode pensar isso e o que existe isso, até para facilitar muitas vezes a vida, olha, de quem fiscaliza o programa de compliance? Vamos lá. Essa segunda pergunta, vou começar pela segunda. Já pintou aqui 1 milhão de pessoas e o pessoal querendo criar uma ISO, algum tipo de certificação, e sempre encontram aqui em mim uma barreira a esse processo. E eu vou dizer por quê. Não é barato. Não é barato. Quando a gente vai verificar isso, o nível... Porque quando você fala de um programa de fachada, um programa que não serve para nada, você vai saber quando ele é de fachada quando você mergulha para dentro da empresa. Então, assim, é o que eu vou dar um exemplo do canal de denúncia. Eu tenho um canal de denúncia. Contratei uma empresa. A denúncia entrou. E a partir dali? Seguiu um trâmite, foi para a investigação, chegou-se a uma conclusão, afastou-se os responsáveis. Não. Ele tem um canal de denúncia, a denúncia entra e morre. Ou seja, o canal de denúncia não serve para nada. Né? Eu brado a todos os ventos que eu tenho o apoio da alta administração. Aí eu vou olhar, não tem uma área específica na empresa. Eu vou olhar, não existe um treinamento. Eu vou olhar, ele não direcionou recursos para as atividades. Ele falou, olha, vamos criar tal coisa. Mas aí você olha, doutor, e ele vai criar com que dinheiro? Não, aí a gente não tem. Então, assim, nós vamos verificando, entrando para dentro e pedindo documentações que comprovem aquilo ali. Olha, eu quero a comprovação de que isso está funcionando. Aí, nas visitas técnicas, a gente vai olhando. Agora, imagina se eu crio uma ISO com uma equipe dessa caindo para dentro de cada empresa. Aí você vai entrar no risco do seguinte: você vai botar um valor muito caro para a gente chegar e as empresas vão ter dificuldade. Né? Ou você vai fazer uma coisa meia boca, que é a proposta que estão colocando, que o cara vai ficar só 1 hora na empresa para olhar. Um certificador lá qualquer. E no final, o que a gente está fazendo? Eu, na minha visão de controle na área pública, eu tenho um pensamento muito pragmático. Assim. Eu sou contra a nova lei de licitação, muito bacana, muito legal. Agora, você bota lá 8, 10 incisos para tratar de dispensa de licitação, que é um valor ínfimo, e você bota, em média, 1, 2 funcionários para fazer essa dispensa, com salário médio de 8 mil reais. Aí o cara vai a 16 mil, trabalhando 20, 30 dias, tem um custo de 16 mil para ele montar a licitação. E a dispensa é de 16 mil, então assim, é melhor não olhar nada, porque se roubar tudo é mais barato do que botar 2 caras para olhar aquilo ali. Então, assim, a gente tem muitas regras, que você vai criando uma série de regras na administração pública e, no final, você só consegue uma coisa: aumentar o custo da compra pública. Então, eu acabo que eu sou muito pragmático de assim, entre encher de regras sem saber o custo dessas regras, eu prefiro não ter nenhuma.
principalmente quando eu não tenho um estudo que me traz esse efeito aí, causa-consequência, né? Isso é um problema. A gente vem tentando, por esses manuais, diminuir essa amplitude de discricionariedade. Então, por exemplo, essas planilhas nossas, nós vamos colocando um percentual para cada coisa, para o cara não... para isso aqui eu vou considerar o máximo. Vou dar um exemplo aqui. A gente coloca regras do tipo, se a empresa possuir um programa de integridade antes, mesmo que tenha falhado, mas ela possuir um programa de integridade antes, ela vai ser avaliada até 4%. Mas se ela só montou o programa de integridade depois, o programa pode estar um sonho, só chega até 3%. Então, nós vamos criando regras para tentar diminuir essa liberdade. Porque essa liberdade já nos preocupava aqui internamente. Agora, imagina no par, que cada autoridade máxima de cada um dos 189 órgãos da administração pública federal podem montar uma comissão que vai fazer análise disso aí. E dentro do órgão tem 30 comissões. Você pega um INSS da vida, um Ministério da Economia, que é um mundo, lá você tem, 20, 30 par funcionando com 30 comissões diferentes. Assim, aí você multiplica isso por 180 órgãos, mais o que está na CGU, é cada um botando uma regra. Eu tive, por exemplo, na integridade, tivemos um problema agora, pegar aqui o caso da Lava Jato. Quando a gente pegou o Odebrecht da vida, ou outras empresas, imagina o tanto de irregularidades que elas foram confessando desde 2000 e alguma coisa até 2017, que firmou o acordo. Teve colegas aqui que quiseram fazer o seguinte, um cálculo de 0,1 a 20% para cada ilícito trazido. Ia chegar a 1000%. Então, assim, não, filho. O cara traz tudo e a gente avalia como um ilícito só. Senão não tem como. Então, assim, isso, claro, a experiência vai trazendo. A gente tentou diminuir no manual, mas como o colega colocou aí, continua ainda, sempre vai ter uma margem de discricionariedade. Mesmo porque tem que lembrar o seguinte, no acordo de leniência, fora isso tudo, nós ainda podemos dar 2/3 de desconto na multa. Ou seja, o que vai fazer você dar 2/3, 1/3, 70% disso, 80%, 50%? Então, assim, você tem uma margem grande, a gente vai tentando diminuir, mas, assim, a lei dá essa margem maior e a gente vai ter que trabalhar com isso. Ministro, nós já estamos aqui no horário, e o seu horário também, sei que a agenda é complexa. Eu lhe agradeço muito a oportunidade e, como eu disse, se possível, vamos tentar, quando o senhor for ao Rio Grande do Sul, lá, fazer uma visita e a gente faz alguma coisa presencial. Eu lhe agradeço e cumprimento a Marta também por ter acolhido essa pauta. É uma pauta que cada vez mais vai estar no nosso dia a dia. Ou seja, na negociação e na análise do ilícito, a gente ter, como menciona a própria lei anticorrupção, como única, digamos assim, única atenuante para a pessoa jurídica a adoção de um programa sério de integridade que mude essa cultura. E isso vai ser uma exigência cada vez mais constante, inclusive na contratação com o poder público. O ministro falou aqui dos órgãos da administração federal. Imagine, ministro, no estado do Rio Grande do Sul, nós temos 497 municípios, né? Desde a capital do estado até municípios com 2.000 habitantes, que contratam, que licitam, que têm uma aplicação da lei anticorrupção, né? Então, a gente tem um gigantesco trabalho aí de tentar nos apropriarmos daquilo, e se a gente puder usar do know-how que a CGU tem e dos parâmetros que a CGU tem para que a gente possa adaptar a realidade do estado do Rio Grande do Sul, já é um caminho aí bastante importante que a gente avança. Então, eu lhe agradeço muito. Acho que o doutor Marcelo quer falar também aqui no encerramento e lhe passo a palavra para as considerações finais. Não, só o agradecimento, Fabiano. Eu acompanhei tudo aqui, às vezes baixava a câmera para atender alguma coisa, mas estava acompanhando, ministro. Lhe agradecer demais assim, a disponibilidade, franquear essas informações e disponibilizar para todos nós. Cumprimentar e agradecer o Dalazen pela condução, pela organização, pelo contato e convite ao ministro, a Marta por toda a realização do evento,
e simplesmente te agradecer, ministro, e lhe aguardar aqui pessoalmente um dia, como o doutor Dallazen falou no início lá, para uma confraternização aí, comer um churrasco gaúcho aqui nessa terra. Mas muito, muito obrigado por todas as considerações, pela disponibilidade aí. Doutor Fabiano, para o ministro fazer as considerações finais. Bem, doutor Marcelo, muito obrigado pela oportunidade. Doutor Fabiano Dallazen também, muito obrigado pelo convite, pela parceria de sempre. Doutora Marta, parabéns aí pelo trabalho e pela condução das capacitações. Espero que eu tenha colaborado de alguma maneira. Coloco a CGU aqui de portas abertas. O Fabiano está aqui em Brasília direto, se quiser vir aqui. Se a gente quiser trabalhar mais conjuntamente, para a gente é um prazer. O nosso DNA da CGU é atuar em conjunto com outros órgãos de defesa do Estado. Eu falo que aqui a CGU, ela sempre quer brigar pelo Oscar, mas ela não quer o ator principal, não, ela quer ser o coadjuvante. Atuamos sempre em parceria, é o nosso caminho, é a nossa forma de atuação. Então, é sempre muito bom estar aqui com alguns parceiros, como é o Ministério Público, a gente tem uma admiração e um carinho enorme, e me coloco aqui à disposição sempre para que a gente possa ter outros debates dessa natureza. Com certeza, eu também vou solicitar a vocês qualquer dia que algum profissional dê uma aula aqui para a gente, para a nossa equipe aqui na área penal, que sempre para a gente é importante entender também, para poder que nossas auditorias possam colaborar. Então, me coloco à disposição. Um grande abraço a todos aí, a todos os membros e servidores que também estão nos acompanhando. Fica com Deus. Doutor Marcelo Lemos Ornelis, um agradecimento especial aí à colaboração. E nós, numa escola, num centro de estudos de aperfeiçoamento, é como falou o ministro Wagner, tem que ter investimento, e o nosso procurador-geral tem feito um forte investimento em planejamento estratégico e, casado e com planejamento estratégico, tem investido em treinamento, capacitação e educação. Nós só temos aqui a agradecer na direção pelo investimento que o doutor Marcelo tem feito em tecnologia, inovação e capacitação. Também queria agradecer ao doutor Fabiano, que eu também, aqui o pessoal me fez uma lembrança que eu esqueci de mencionar, que também o doutor Fabiano é presidente do Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados, e tem feito um excelente trabalho aí, também junto com o nosso procurador-geral, na presidência desse fundo tão importante, e nessas articulações que o nosso procurador-geral e o doutor Fabiano têm feito em Brasília. Isso é muito importante. Por fim, queria agradecer, em nome também do Centro de Estudos, a participação do ministro, a disponibilidade em vir não só dividir o conhecimento, mas a questão da capacitação das pessoas que trabalham nessas áreas. Isso é extremamente importante. Nós já divulgamos os manuais, depois, quando colocarmos esse vídeo na nossa trilha educacional, da produção de materiais anticorrupção, vamos colocar juntos os materiais e os links da CGU. Realmente, ministro, o senhor abre para nós uma questão muito importante, que é um casamento do direito econômico, com a sociedade de risco e com todas essas questões do compliance, da interoperabilidade entre as instituições e também o compartilhamento de informações, investigações e a busca importantíssima pela responsabilização da macrocriminalidade, da corrupção e do enfrentamento de todas essas chagas que, às vezes, que na maioria das vezes, vão desconstituindo um país. Foi um prazer ter estado com vocês e que, como disse o meu procurador, nosso procurador-geral, nosso colega Fabiano, esse procurador-geral, que o senhor venha ao Rio Grande do Sul desfrutar das belezas e dos sabores do nosso estado. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com todos vocês.